de cada dia, luz a luz, sol a sol, ele foi formando um lindo jardim. E nós temos que lembrar que no universo não existe nada parado, tudo é movimento, tudo é equilíbrio, tudo é perfeição, porque tudo tem a assinatura de Deus. E nesse jardim que ele formou, começaram a brotar flores. E se nós fecharmos os olhos ou prestarmos bastante atenção no nosso olhar, nós veremos essas flores. E essas flores têm um sinônimo que a gente pode dizer amor, dedicação, abnegação ou simplesmente mãe. E a mãe permanece em nossa vida, em nossa lembrança para sempre. Elas são eternas. Mãe fica para sempre. E esse é um título de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E ele foi muito feliz nas palavras dele. Então, eu vou declamar, ele não é longo, é pequenininho, mas vocês vão gostar muito. Mãe ficará para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se apaga quando sopra o vento e a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia de nós. Fosse eu um rei do mundo, baixaria uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe fica sempre junto do teu filho. E ele, velho embora, será pequeno, feito grão de milho para ela. Como é bom ter mãe por perto, como é bom ter aconchego, como é bom ter a companhia dela. E muitas pessoas só percebem isso depois que perdem essa coisa maravilhosa do aconchego de mãe. Mas mãe é eterna, é imortal. E o que acontece com ela para ser imortal? Porque a grandeza dela, o amor dela é a garantia da imortalidade. E o amor que ela nos uniu na Terra, é Ele que vai nos unir muitas e muitas vezes. Até tantas vezes no universo sem fim. Mães e filhos sempre vão se encontrar. E cada vez que eles se encontram, lá no fundo, eles sabem que um dia já tiveram algo, porque sentem isso no olhar. Carlos Drummond de Andrade foi muito feliz, intuído por Deus, pelo universo, quando ele terminou os versos dele. Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto do seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito um grão de milho. Como Carlos Drummond de Andrade falou, a mãe é um mistério, mãe é dedicação, mãe é pureza. E dentre as nossas maiores mães, a nossa mãe eterna, a mãe que está perto de todos nós, se chama Maria de Nazaré. Essa é a mãe que nos protege sempre. Maria foi escolhida por Deus para trazer no ventre o seu filho maior, Jesus. Ela carregou 9 meses o ser que iria salvar o mundo. E ela sempre se achou indigna. E como ela vivia escutando as profecias de Israel, e quando ela ia com a mãe dela na fonte, ela sempre ficava escutando que, segundo a profecia,
uma mulher traria no ventre quem salvaria o mundo. E ela sempre pensava, nossa, quem será essa mulher tão poderosa? Até que um dia à noite o anjo Gabriel apareceu para ela e falou que era ela, a escolhida por Deus, para trazer ao mundo Jesus. E quando Jesus nasceu numa estrebaria, e ela viu aquelas mãozinhas, aquele nenê tão fofo, ela amamentou, ela cuidou, ela vestiu, ela conjugou, ela fez com que ele crescesse saudável, o homem mais belo e mais poderoso que a terra já viu. E cada vez que ela olhava para ele, ela sentia uma dor no peito, uma dor de mãe, pensando, meu Deus, o que vai acontecer com essa criança quando crescer? E assim passaram-se 30 anos. E ele saiu pelo mundo, cumprindo a missão dele, que era acabar com a lei olho por olho, dente por dente, e espargir pelo mundo a energia do amor, da paz, do perdão, da caridade. E ela nunca se parou em pensamento e sempre procurava notícias dele, sempre mandava as roupas para eles, que ele usava aquelas roupas sem costura, era Maria que fazia para ele, sempre branca, alva, e era ela que fazia. E até que chegou os dias de sombra, de escuridão, que ele foi levado à cruz pelas autoridades de Roma. E ela acompanhou cada minuto, cada segundo. Quando ela viu aquela roupa que ela fazia inteira, cheia de sangue, ele cheio de chagas, de feridas abertas, ela não conseguiu segurar e lágrimas correram pelos seus olhos. Mas ela pensou, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Foi isso que ele ensinou. E ela acompanhou ele até ser levantada à cruz, até os seus últimos segundos, ela sentindo o coração de mãe dilacerado. E ela escutou ele falar na cruz, mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, se referindo a João Evangelista, para que protegesse a mãe dele. E ela sofreu muito, mas ela nos ensinou uma das maiores sentidos da vida. Ela nos ensinou a ter resignação perante a dor. Uma mãe vê seu filho morrer daquela maneira, sem ter culpa, por ser bom, por querer espalhar pelo mundo o amor. E ela foi para uma casa pequena, onde ela escutava um barulho do mar, e ela viveu seus últimos dias acolhendo pessoas que necessitavam, acolhendo as pessoas que queriam escutar a sua história, a falar pelo homem que veio até nós trazer o caminho, a verdade e a vida. Então, ela foi uma grande mulher, uma mulher mãe, que sofreu horrores. E todas as mulheres do mundo nós dedicamos essa semana. Da época de Jesus também teve Joana de Cusa. Ela era mulher de um alto funcionário de Herodes e também sofreu muito. Ela queria acompanhar Jesus e não podia. E um dia ele falou para ela, filha, segue o teu caminho, mas lembra, seja fiel a Deus. E ela era muito rica, que acabou perdendo toda a fortuna, o marido acabou perdendo tudo, acabou morrendo de desgosto. Ela teve um filho e depois foi para Roma, para ficar junto com os seguidores de Jesus. E lá permaneceu, e no ano de 54 até 68, Roma foi governada por Nero. E Nero, segundo
historiadores, foi um imperador que causava danos enormes, dilapidou os bens públicos, fazia orgia e perseguiu muito os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus eram untados em alcatrão e pendurados nos postes, porque nos dias em que Nero sentia insônia, ele ia passear pelos jardins do Palácio Dourado, onde que ele vivia. Então, para não ficar escuro, eles faziam tochas humanas. Então, eles colocavam os seguidores de Jesus nos postes, tocavam fogo, para Nero ficar passeando na claridade quando ele tinha insônia. Consta nos livros históricos que ele mandou matar 200 a 300 mil seguidores de Jesus. E no ano de 68, entre os 500 seguidores de Jesus que foram amarrados aos postes, estava Joana de Cusa. E ao lado dela, no outro poste, um homem jovem, que era seu filho. E na hora que eles foram atear fogo, ele disse para ela: Mãe, renega Jesus, eu não quero morrer queimado, eu não vou aguentar, não vou suportar. Mãe, você é minha mãe, me ajude e me salve. Então veja a aflição de uma mãe que queria ser fiel a Jesus e que escutava as súplicas do filho ao lado, que ela tinha que renegar Jesus para salvar a vida dele. E nesse momento passou pela cabeça dela as várias cenas dela com Jesus, a hora que ele falou: filha, vai e segue, mas seja fiel. E nesse momento, o amor a Jesus e o amor a Deus foi dividido com o amor ao filho. E ela disse para ele: fique quieto e aguente. E eles morreram queimados na fogueira. Ela sendo queimada e escutando os gemidos do filho. Gente, isso é muito difícil para uma mãe. Mas ela sofreu um monte. Então, essas são grandes mulheres da época de Jesus. Mas existem grandes mulheres através do tempo. Madre Teresa, que foi para a Índia fazer um retiro, e quando ela voltou para a cidade dela, ela não aguentou mais ficar, porque ela viu tanta gente morrendo na Índia e passando necessidade, que ela voltou para lá e fundou a ordem dela. E cuidou das pessoas como se fossem seus filhos. Então, mãe não é só aquela que tem um filho, que dá vida a alguém. Mãe é aquela que morre por alguém. Não precisa ser filho do ventre. A Madre Teresa tinha milhares de filhos, e ela falou que via cada um como se fosse Jesus. Ela podia estar sujo, podia estar cheio de feridas, ela beijava assim mesmo. Então, como ela teve irmã Dulce também, então são grandes mulheres. Mas não só essas mulheres, as mulheres que não são famosas e nem estão retratadas em livros, mas são mulheres vencedoras, mulheres batalhadoras, mulheres que cuidam dos seus filhos. Então, esse mistério da mãe mulher. Então, todos nós, como eu falei, já experimentaram o envolvimento com a mãe. Todos nós aqui. Porque a presença da mãe, ninguém escapa da presença da mãe. Nós todos tivemos mãe, temos mãe, vamos ser mães.
Umas dessas experiências com mães gratificantes, amorosas, poderosas, felizes, e outras nem tanto. Possessivas, drásticas, terríveis, porque tem mulheres que geraram filhos, mas não são mães. E esse tipo de mulher ainda vai ter que aprender muito e batalhar, aprender a responsabilidade de ser mãe. Ser mãe não é só engravidar. Ser mãe é orientar. Ser mãe é ser responsável. Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos aos imortais qual a missão mais importante dada ao homem na Terra. Os espíritos responderam: a mulher. E mais à frente eles explicam: porque ela concebe e educa o homem. A mulher é responsável pelos filhos. E esses filhos, gente, se olhar, eles vão ser os médicos de amanhã, os advogados de amanhã, os políticos de amanhã. Então, é dever da mulher educar o filho. É saber dizer sim, sim, não, não. Porque atrás de todo o homem mau, existiu uma mãe também. Talvez essa mãe não tenha tido cuidado com ele, ou ter dito para ele na escola: revide, se alguém te bate, dê o troco. Não fique por baixo. Não deixe ninguém ser mais do que você. Então tem que cuidar com essas coisas. Teria que ser uma mãe melhor, uma mãe que fale para o filho, ou o pai também. Aqui não é só a mãe, de ensinar para ele a maneira correta de se comportar. Se o amiguinho brigou, não revidar, ou perguntar o que aconteceu, ou reclamar para a professora, coisinhas básicas. Ensinar a criança a falar a verdade, a não mentir, dando exemplo. Porque tem crianças que falam que a mãe é uma mentirosa. Então, lá no consultório eu já atendi criança de 3 anos, 4 que entram sozinha, e daí dizem: tia Dirce, minha mãe é uma mentirosa. Eu falei: é mentirosa? Porque ela está em casa e às vezes alguém liga, ela diz: diga que eu não estou. Então, a criança é como se fosse uma esponja, ela assimila tudo, e ela aprende, gente, ela aprende muito. Então, cuidar em pequenas coisas, nessas pequenas coisas que vão se formar grandes coisas. É nos pequenos movimentos que se faz os grandes movimentos. Então, a mãe carrega no ventre a criança por 9 meses, gente. 9 meses ela tem o neném dentro dela. E durante todo esse tempo, talvez seja o período de maior transe mediúnico que existe na face da Terra, porque são 9 meses. 9 meses essa mãe passa fluidos para a criança e a criança passa fluidos para a mãe. Eles estão em um entrosamento total. E a mãe vai passando, às vezes, através da sua energia, o seu psique para a criança, e a criança retorna para a mãe. Então, a responsabilidade começa desde os primeiros meses de gravidez. Da criança com a mãe com a criança, até o dia do nascimento. Gente, isso aí é fantástico. É um milagre da natureza. O ser mãe, o gerar filho, é um milagre da natureza. E é algo tão irracional que foge à razão. O amor da mãe é total, não tem limites. Não é só do ser racional, isso não é só do ser humano.
dos animais também, porque a galinha, quando tem os pintinhos, ela protege com as suas asas os pintinhos. Os felinos, quando a cria nasce, lambem até eles ficarem limpinhos. O passarinho, ele dá comidinha na boca dos passarinhozinhos, dos seus filhotes, e ele traz a comida no estômago. Então ele guarda no estômago a comida para até levar no ninho para dar para o filhotinho. Gente, ninguém ensinou isso para ele. Isso vem do instinto de mãe que Deus colocou em todas as fêmeas, vamos dizer, dos animais. Então, isso tem que ser ensinado para as crianças. A mãe que tenha realmente, aquela mulher que tenha consciência do que é ser mãe, ela jamais vai dizer para os seus filhos para que respeitem os mais velhos. Ela jamais vai dizer isso para respeitar os mais velhos. Ela vai dizer para respeitar a todos os seres humanos e todos os animais e toda a natureza. A respeitar desde a folhagem, para não tirar, não destruir, a respeitar o bichinho, não machucar, porque todos os seres vivos, indiferentes se sejam plantas, se sejam animais, merecem o nosso respeito. E isso é passado de mãe e de pai para filhos. Parece uma coisa mínima, mas de coisa mínima a gente chega em coisas grandiosas. E essa mãe pode ser grandiosa, ela não precisa ser famosa, mas ela é grandiosa perante Deus. E isso é importante. E existem várias mulheres poderosas. Tem um exemplo bem legal. Alguém aqui já assistiu o filme Mãos Talentosas? Se vocês não assistiram, eu já assistiu? Eu indico para vocês para assistirem. Eu já assisti várias vezes. Conta a história de Benjamin Casey. Um menino negro nos Estados Unidos, numa época que o banheiro era separado, branco tem o seu banheiro, negro tem o seu banheiro, e na escola, desde pequenininho, ele era discriminado, porque tinha mais brancos. Ele entrou num colégio que tinha branco, e ele não conseguia acompanhar as crianças, ele ficava nervoso, ele dispersava, e ele não conseguia acertar nada. Enquanto os outros de 10 que acertavam 9, ele não acertava nenhuma, e todo mundo ria dele. E ele nunca acertava, e a mãe dele, mãe poderosa, dizia para ele: filho, Deus não criou nenhuma pessoa para ser inferior a outra. Deus te ama e Deus quer que você vá em frente. Deus não vai querer que você, um negro, seja só para limpar o chão. Você pode fazer a mesma coisa que os outros meninos fazem e pode fazer muito mais. Você tem que enfrentar a situação, e com a ajuda dela ele enfrentou. Ela dizia para ele: você é um filho de Deus, você tem capacidade, você tem potencial, você vai conseguir vencer na vida. E ele venceu. Ele se tornou médico e neurocirurgião. E daí, perguntando para ele: por que neurocirurgia? E ele apontava para a cabeça e dizia assim: porque na cabeça, com o que nós pensamos, nós realizamos milagres. E Deus nos deu dons que nós podemos, através deles, trabalhar. E quando ele foi realizar a maior cirurgia da vida dele, ele ficou com medo. Ele ficou com medo,
de separar foi a primeira cirurgia de separação de crianças siamesas. Elas estavam unidas pela cabeça e eles protelavam a cirurgia que queriam que ele fizesse, porque ele se tornou tão famoso que diziam, se ele não conseguisse, ninguém mais ia conseguir, apesar de ele ser negro. E ele foi protelando porque ele tinha medo que desse hemorragia e que ele não salvasse nenhuma das crianças. E a mãe dele de novo entrou em ação e disse para ele, lembra o que eu te disse desde que você era pequena? Você pode fazer o que os outros fazem e pode fazer muito mais ainda. E ela disse para ele, o que você tem capacidade para isso. Então, se você tem capacidade, o que você tem que fazer na hora é enxergar muito além do que os teus olhos veem e ter fé. E ele fez a cirurgia. Ele separou as crianças siamesas, deu resultado, elas ficaram bem. E ele foi o primeiro médico a fazer esse tipo de cirurgia. E ficou famoso nos Estados Unidos inteiro, gente. E isso tudo é graças à mãe. Então, vê o poder que a mãe tem sobre as pessoas. E ele diz assim, desistir é a saída dos fracos. E insistir é a alternativa dos fortes. Então, eu posso não conseguir, mas eu vou insistir. Então, é mais fácil desistir quando a gente tem grandes obstáculos. Mas, se a gente insistir, é uma alternativa dos fortes. Posso não conseguir tudo o que eu quero, mas eu vou ser forte o bastante para dizer eu tentei. E ele conseguiu graças ao poder de uma mulher mãe que ficou o tempo todo ao lado dele e insistindo. Talvez se ela não fosse forte e não insistisse, ele estava limpando o chão até o fim da vida dele. Então, esses tipos de histórias são muito interessantes para a gente ver o que uma mulher faz, o que uma mulher importa e o poder de uma mulher sobre os filhos, apesar de que às vezes os filhos reclamam da mãe, que a mãe é chata, que a mãe insiste, que a mãe fica empurrando, que a mãe mas a mãe sempre quer o melhor para o filho. A mãe que é mãe de verdade, não aquela que às vezes gerou o filho, aquela que assumiu o filho. Que tem mães que assumem a responsabilidade. Deus dá alternativa. Deus cria a mãe mulher. Deus quer que você faça a coisa certa, mas você tem a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio de fazer a coisa certa ou não fazer. Então, família, mãe, é uma responsabilidade enorme. Esses dias postaram numa página social, inclusive eles comentaram até no Momento Espírita, uma fotografia que chamou a atenção. Era uma senhora oriental, magérrima, de 97 anos. Ela estava de joelho em cima de uma cama, com uma tigelinha de sopa e uma colher, tentando dar para o filho dela deficiente, sobre uma cama, sem poder se mexer, sem poder falar, o filho com 60 anos, e ela dando a sopinha na boca para o filho, ela com 94, o filho com 60. E vocês já imaginaram isso? O que se chama dedicação? Agora eu vou falar sobre dedicação. Se ela tem 94, se o filho na cama tem 60, ela está há 60 anos, quantas vezes por dia, olha gente, quantas vezes por dia, com a tigelinha de sopa e a colherinha dando na boca
desse ser que veio como filho dela. Olha a dedicação, gente. Isso é ser mãe. Ela dedicou a vida dela pelo aquele ser. Porque se Deus mandou para ela aquele ser, é porque ela tinha a capacidade de cuidar daquele ser. E hoje a gente vê, às vezes, as pessoas tendo criança com síndrome de Down, tendo crianças autistas, que autista está tendo bastante hoje em dia, e às vezes ou a mulher, ou o pai ou a mãe dizem: ai Deus, por que comigo? Por que eu tive um filho assim? Porque ela estava esperando aquela felicidade, eu engravidei, aquela festa, e de repente descobre que o serzinho vem com algum distúrbio. Mas nós temos que ver e pensar que Deus não comete erros e Deus não comete enganos. Se Ele veio para nós, é porque nós temos a capacidade e a responsabilidade e assumir aquilo. Porque os pais e os filhos na espiritualidade já escolheram isso. Eles já tiveram a relação em outras vidas e os pais assumem lá que vão ajudar essa pessoa a evoluir, a melhorar. Porque ele veio assim, porque outras vidas ele cometeu enganos, cometeu falhas, prejudicou os outros. E essas outras pessoas, os pais, estavam talvez envolvidos, ou talvez só gostassem, e mesmo assim querem vir como missão, ajudar ele a superar isso, porque depois dessa, numa outra vida, eles vão se tornar melhores. E a obrigação de quem tem filho assim é fazer de tudo para tentar melhorar. Hoje em dia existem muitos recursos para autista, para síndrome de Down, então eu vou trabalhar bastante para deixar ele mais perto da normalidade e aceitar esse filho com amor, com carinho, com dedicação. Eu tenho uma amiga linda, maravilhosa, poderosa, chique, boa, ela é fonoaudióloga e ela sempre quis ter um filho e ela tentou 15 anos e cada vez ela ia lá no meu consultório e falou: Dirce, agora vai, tô grávida de 3 meses, agora vai, tô grávida de 5 meses, nunca conseguiu. E fazia inseminação artificial, gente, ela tentou de tudo, até que um dia conseguiu segurar a gravidez. E teve o Pedrinho. O Pedrinho, com 1 semana, fez cirurgia cardíaca. Com 1 mês, fez cirurgia nos olhos, porque ele não dominava a pálpebra, ele não conseguia abrir os olhinhos. E assim foi. Ele não anda, ele não fala, ele só fica deitadinho. E ela diz assim para mim: fui eu que quis. O Pedro é maravilhoso, Dirce, ele é a melhor criança do mundo. E esses dias ela passou por lá e disse: ó, Dirce, nós íamos trazer um presente para você. Foi só ela. O Pedro mandou para você. Ai, porque eu e o Pedro te amamos. Ai, meu Deus, como o Pedro, quando eu falo de você, ele fica com o olhinho brilhante. Então, as pessoas que estavam lá falaram: nossa, esse filho deve ser maravilhoso. Para ela é maravilhoso, porque ela tentou 15 anos, gente, a ter o filho. E talvez Deus estivesse querendo afastar essa carga dela, ou adiar, ou alguma coisa. A gente no fundo não sabe, porque nós somos ignorantes bastante para isso. Mas, por algum motivo, isso aconteceu. E ela vai ter que... Ela vive em função daquela criança e vai ficar a vida inteira assim, porque ele é dependente dela, totalmente dependente dela.
E o que é o dela? Ela vai ter que levar isso até o fim da vida. Mas ela é poderosa, gente, ela é maravilhosa. Ela fez 40 anos, deu uma festa, teve até drag queen na festa dela. Ela diz Dirce, e a camiseta dela tinha na frente assim, ela fez 40 motivos para eu ser feliz. Nas costas da camiseta tinha assim: eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho um pai e uma mãe maravilhosa, eu amo a vida, eu amo o sol, eu amo a chuva, eu amo o universo. 40 itens atrás da camiseta, o do porquê que ela ama o mundo. E ela deu uma camiseta para cada pessoa, que a pessoa amarrava do jeito que queria para ir na festa dela. Então, ela não esmureceu. Ela não ficou para trás, não ficou para baixo, não se lamentou, gente. Ela está cumprindo a missão de mãe. Essa é a mãe verdadeira. Mas tem mães que são relapsa. Tem um acontecimento aqui de uma resposta surpreendente de uma criança que eu tirei de uma revista. Foi perguntado a uma criança de 7 anos o que ela queria de presente de aniversário. Daí ela respondeu: eu quero de presente de aniversário uma mãe. Daí todo mundo que estava perto falava assim: mas você já tem mãe, você tem pai. Ela respondeu: a minha mãe não é minha mãe, porque ela nunca tem tempo para mim, ela nunca conversa comigo, ela nunca está ao meu lado. Então ela queria outra mãe de presente de aniversário. Olha que chocante isso. Agora nós chegamos, depois de falar dessas pessoas assim poderosas, na nossa atualidade. Como anda a nossa vida? Nós temos tempo para os nossos filhos? Nós temos que fazer mercado, cuidar da casa, a maioria tem emprego, tem que ir para academia, tem que fazer ginástica, tem que fazer um monte de coisas. E acaba excluindo a parte mais importante da vida, que é o filho. Isso é para homem e para mulher. A criança não tem mais as companhias dos pais. E também está se terceirizando a educação. Querem que o colégio eduque o filho que é teu, que você que tem que educar. Leva-se a criança às 7 horas da manhã para a escola e pega às 6, 7. A maioria diz: eu ainda faço as aulas extras que tem na escola. O que você quer fazer? Natação, judô, balé, tudo que tenha na escola depois do horário da aula. Para quê? Para dar mais tempo para a mãe terminar sossegada o trabalho ou o consultório, para depois ir pegar a criança. Pega a criança dormindo, que já jantou na escola, leva para casa, a criança dorme. Daí no outro dia pega a criança embrulhada num cobertor, leva de volta para a escola. A criança nem vê a mãe nem o pai. A mulher de hoje em dia tem muitas atividades, mas não custa a gente ter um roteiro e tirar tempo, fazer uma agenda, ser organizada e ter os nossos trabalhos e cuidar das crianças também. 3 tirinhas de um jornal. Na primeira aparece uma criança e a mãe só da cintura para baixo. Daí a criança pergunta para a mãe: mãe, que roupa é essa? Ela diz: roupa de ginástica. Eu estou indo para academia. Daí ela: mãe, por quê? Ela: querida, para você ter uma mãe poderosa, linda e maravilhosa no verão. Daí ela: você não acha? A menininha diz para a mãe assim: não, eu queria alguém que fizesse castelo de areia comigo. Então ela falou em verão, em praia, a menina lembrou de castelo de areia e não de mãe bonita e poderosa. Então, o valor da estética hoje em dia está muito grande. Tudo bem, eu acho que as pessoas têm que cuidar, não só na aparência, como na alimentação, ter vida regrada, ter boa alimentação, boa aparência. Se você gosta, tudo bem, se não você gosta, faz plástica, conserta nariz, conserta a barriga, conserta o que quiser. Mas
não pode deixar de lado, ó, que nem essas 3 gravuras no jornal, não pode deixar de lado a educação dos filhos, nem terceirizar, ter calma e ter paciência, porque a criança necessita disso para ser um indivíduo responsável, um indivíduo saudável. E um neurocirurgião falou esses dias numa entrevista que a mãe que faz com que a criança entenda as coisas desde pequenininha, eles desenvolvem mais o cérebro na região frontal, mais aquelas que a mãe diz assim, fique quieta, não se mexa, você está chata, eu não te aguento, porque a mãe está estressada. Então tem que ensinar a criança, tenha paciência, eu já faço, eu já vou, ninguém mais tem paciência. As pessoas estão estressadas e deixam as crianças estressadas. Depois começam a dar Ritalina, dizer que a criança é hiperativa. Às vezes a criança só está assumindo o exemplo que os pais dão. Vamos, rápido, você está atrasado para a escola, já escovou o dente, olha o tênis, vamos, corre para o carro. Então, os pais às vezes estão deixando as crianças bem estressadas. E isso não é bom. Então, nessa semana que se comemora o Dia das Mães, e que a mídia, a televisão, enche de propaganda, dizendo assim, de presentes maravilhosos, de carro, de joia, né? Como se o amor valesse pelo tamanho do presente que você vai dar. Claro que o comércio quer mais faturar, então cada vez que chega dia da criança, Natal, dia da mãe, dia dos pais, eles passam milhões de propaganda, mas nós temos que ver que nessa época o presente mais caro, mais raro e mais importante é o nosso tempo. Tempo é o que Deus deu de mais precioso para nós, porque o tempo não volta. E a nossa vida, aqui agora, que nós viemos para essa terra, para esse planeta de prova e expiação, nós temos que aproveitar ao máximo o tempo que nós ficamos aqui. Não ter preguiça, fazer o nosso melhor e usar esse tempo da melhor forma possível. Então, se a gente pegar esse tempo e doar para alguém, é o melhor presente que a gente pode dar, porque a gente está tirando algo da gente e dando para outra pessoa. Eu estou dando de presente o que eu tenho mais precioso em mim, que é o meu tempo. Então, o meu tempo e o meu amor. Então, nesse dia, o importante é você olhar para a pessoa que você gosta, ou para tua mãe, ou para o teu filho, e dizer, hoje o dia vai ser nosso, hoje nós vamos sentar no chão, nós vamos brincar, ou nós vamos no cinema, nós vamos andar na rua, nós vamos montar pecinha, vamos ler um livro, hoje o dia vai ser nosso. A gente pegar e levar a mãe da gente passear, ir na casa da mãe. Claro que pode dar um bombom, pode dar flores, pode dar o presente que quiser, mas não só o presente, não mandar o presente, mas ter a presença. Então, quantas mães são abandonadas nos asilos, nas casas de idosos, porque os filhos não têm mais paciência com elas. Mas os filhos já têm que retribuir o que um dia receberam. Quando vocês eram pequenos, a mãe trocava a fralda, sentia cheiro de xixi, de cocô, e mesmo assim embalava, dava comida na boca. Então, quando a gente envelhece, todos nós vamos passar por isso. Uns mais, uns menos. Aqueles que não desencarnarem antes, que vão ser os privilegiados de envelhecer, que lembre-se disso, que o que elas fizeram para a gente, agora chegou a hora da gente retribuir.
Então, agradar, mesmo que ela repita 500 vezes a mesma coisa, que você está cansado, que você está estressado, mas escute 500 vezes. Aprenda a ter paciência e tolerância. Olha, são coisas maravilhosas que a gente tem que aprender, que Jesus disse que nós temos que ter tolerância, nós temos que ter paciência. E a Maria de Nazaré, resignação. Então, muita gente já perderam os seus filhos ou perderam os seus pais, sua mãe, mas lembrar que como nós somos seres imortais, eles estão na espiritualidade. E muitos deles são os nossos anjos da guarda. Porque aquela mãe poderosa, depois que vai para o espiritual, o dia que ela pode ou que é permitido, ela vem cuidar do filho, ela vem visitar o filho. Esse vínculo jamais vai terminar entre mãe e filho. E isso é lindo. E a gente vai um monte em asilos e vê que as pessoas que estão lá, às vezes os filhos colocaram lá, mas eles são assim pessoas que têm poder aquisitivo grande, que são médicos, que são engenheiros, que são empresários, mas que não têm tolerância mais com a mãe. E essas pessoas sofrem. Muitas têm mal de Alzheimer, e não lembro, mas a maioria, se você conversar, que eu já conversei com uma, chora um monte e diz assim que nunca nem vai visitar, nunca, nem no feriado, nem Natal, nunca, porque essas pessoas, às vezes, elas não querem presente, elas querem a presença, e se você fizer isso 5 minutos pela outra pessoa, é um bem que você não imagina o que você está fazendo para essa pessoa. Então, às vezes, pode não ser a nossa mãe, mas não importa. O importante é fazer. E surpreender os outros também. E se quiser mesmo dar presente, dar flor, dar bombom, dê em qualquer dia. Abrace em qualquer dia. Não precisa ter dia especial para mãe, dia especial para pai. Não precisa nada disso, gente. Eu abraçar o vizinho, eu desejar felicidades, eu jogar energia, eu abraçar, eu beijar. Gente, se todo mundo fizesse isso, o mundo seria maravilhoso. Não só mãe e filho, mas a humanidade inteira vai ser feliz e harmoniosa. Eu só queria que vocês entendessem isso, que o amor a gente tem que ter dentro da gente e espalhar pelo universo, espalhar em pensamento, em energia positiva, para todo mundo na rua, quando vocês saírem daí, jogarem energia para todo mundo, vai passando, vai se sentindo bem, feliz. Vocês vieram aqui, eu falei que quero que vocês se sintam aconchegantes, amados, estreitados nos nossos braços. E vocês se sentindo poderosos, assim, se sentindo amados, vão amar muito mais. Então, porque na vida é assim, se eu jogo uma bola vermelha na parede, a bola vai voltar para mim vermelha e com a mesma intensidade de força. E se eu jogar amor, eu vou receber amor de volta. E esse amor, de um em um, vai formar uma corrente que vai espalhar pelo mundo inteiro. E isso é maravilhoso. E a gente cuidar sempre com isso. Amar, amar e amar. E eu queria hoje aqui fazer uma oração e pedir perdão para vocês que eu comecei a palestra e não fiz a oração inicial. Acho que eu me empolguei tanto e só percebi isso agora. Então, agora nós vamos fazer 2 orações finais. A primeira, eu queria dedicar a todas as mães, tá? E depois nós fazemos a nossa. E pedir perdão a todos vocês. Mas só de eu pedir para vocês se sentirem aconchegados já valeu.
Essa eu dedico a todos vocês e a todas as mães do universo. Senhor, rogo a Ti por todas as mães.